Aula 2 de 3 da nossa semana. Aula 2 de 3 de finanças. Hoje eu quero conversar com vocês. Deixa eu anotar aqui o tema. 17 modos, 17 formas, eu vou colocar 17 formas de pensar das pessoas ricas. Muito bem! Vamos lá, sejam bem-vindas. Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu tô bem animada, esse é um tema que eu adoro, assim. É um tema que eu estudo já há muito tempo. E essa é a nossa semana da independência financeira. Sejam bem-vindas para quem tá chegando. Bom dia, boa tarde para quem já almoçou. E essa semana é uma prévia do que vem por aí, tá? Então, deixa eu passar a agenda para vocês. Hoje é nossa aula 2 de 3 de finanças. Então, segunda-feira, eu comecei a falar com vocês sobre independência financeira. O que é isso? Como que a gente faz para conquistar essa independência financeira? E aí eu trouxe para vocês uma fórmula. Quem lembra da fórmula? Quem tava aqui na segunda e lembra da fórmula? PSA igual a R. Vocês lembram? Me digam se sim ou se não, tá? É importante. E aí hoje, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero dar continuidade nessa fórmula. Tem mais uma letrinha aí antes dessa fórmula, tá? Para quem não tava e tá chegando agora, seja bem-vinda. Segunda-feira a gente falou sobre pensamento, nosso pensamento. Vou fazer uma revisãozinha geral aqui pra gente se colocar na mesma página, tá? Nosso pensamento gera o nosso sentimento. O nosso sentimento gera uma ação e a nossa ação gera o nosso resultado. Vocês entenderam isso? Gente, pra quem não entendeu, Vera, G, Miriam, sejam bem-vindas, Luciane, Tati, Cris. Para quem não lembra ou para quem perdeu essa aula, o que eu vou falar para vocês? Entrem no grupo do WhatsApp. Lá na descrição do grupo eu vou deixar o link da aula 1, tá bom? Então você fica aqui comigo nessa aula. Eu vou explicar rapidamente para vocês pra gente poder dar continuidade. Aí depois que eu terminar essa parte dessa aula 1, eu quero explicar pra vocês. Porque assim, se nosso pensamento gera tudo, eu quero explicar pra vocês 17 formas de pensar das pessoas ricas. Então eu vou te mostrar exatamente como não pensar, tá? Então eu vou trazer bem um comparativo entre pessoas ricas e pessoas pobres. Eu não gosto muito desse conceito, mas eu prefiro até usar o conceito de pessoas com prosperidade, por exemplo, e pessoas que são ali mais limitadas financeiramente falando, né? Afinal de contas, essa semana é a nossa semana da independência financeira. E por independência financeira, eu quero dizer justamente da gente não depender do marido, de um pai, de um filho, pra gente viver nossa vida muito bem, né? Da gente depender exclusivamente da gente, independente, sou independente do outro, tá? E o que eu vou falar pra vocês? Venham em modo aula. Se vocês não pegaram, peguem uma caneta e um papel pra vocês anotarem, vai ser muito importante, muito importante. Às vezes, uma coisinha que eu falo aqui, você fala, puxa vida, né? Eu ia falar um palavrão, você fala, puxa, putz, era isso que eu precisava, era isso era isso que faltava, sabe? A gente chama nossa senhora, as alunas já sabem, a gente chama isso de momento ahá. Momento ahá, você vai ter vários nessa live, vários. Momento ahá é aquele momento que você fala, aham, eu fazia isso ou eu não fazia isso,
E agora eu vou passar a fazer, porque a Fran tá me ensinando, tá bom? Depois, eu tenho uma surpresa pro final dessa aula. Para você vai poder compartilhar os seus momentos arras comigo, baseado nos ensinamentos que você teve aqui. Sem contar que, a partir do momento que você anota o que eu tô falando, você tende a absorver muito mais, tá bom? Gente, eu não faço nada sem anotar. Ó, eu tava numa reunião agora, olha o tanto de coisa que eu anotei. Rascunho, né, porque eu tenho consciência ambiental. Mas é bem bacana anotar, tá bom? Então venham com papel e caneta na mão. Já me faz um favor, compartilha essa live aqui, envia para as outras consultoras que vocês conhecem, porque isso vai ajudar elas também, tá bom? Se você tá chegando agora e foi alguém que te indicou, agradece essa pessoa, fala, Fran pediu para eu te agradecer, e nisso a gente começa aí essa corrente do bem, tá? Então, vamos lá. Momentos arras, você vai anotar e depois a gente vai ter um exercício, um desafio pra vocês, tá? Depois dessa aula. É importante você anotar pra você justamente já ter um plano de ação, botar a mão na massa. Eu falo, não adianta nada você chegar aqui, assistir e não botar a mão na massa. Esse momento arra, ele vai servir justamente pra que você haja no caminho certo, tá bom? Então, vamos lá. Sueli, vou repetir pra você. Então, na nossa aula 1, a gente falou da fórmula PSA igual a R. Deixa eu até anotar aqui pra vocês, ó. Pode até colocar uma setinha assim, ó. SA igual a R. Assim, ó. Pensamento gera um sentimento, esse sentimento gera uma ação, essa ação gera um resultado, tá bom? Então, por exemplo, Fran, eu quero ter independência financeira, eu quero ser independente financeiramente, eu quero ganhar mais, eu quero trabalhar e lucrar mais. A minha proposta aqui é que você, consultora de beleza, ganhe, né, lucre no mínimo R$3.300 por mês, mas no mínimo, tá? Então, pra gente chegar no mínimo nesse resultado, eu falo assim, quem já ganha R$3.300, no final dessas semanas, né, no final desse mês e no final do nosso curso gratuito que começa dia 30, vai ser capaz de, no mínimo, triplicar isso. Então, se você já ganha R$3.300 por mês, você vai ser capaz de lucrar, ganhar, no mínimo, R$10.000 por mês, tá bom? É esse o poder dessas aulas. Tem muita gente que, por ser gratuito, por ser aqui aberto no Instagram, não dá muito valor, então não leva muito a sério as coisas que eu falo. Por isso que eu falo, faz de conta, vamos fazer de conta, né? Faz de conta que você tá pagando por essa aula. Tá bom? Então, faça o que eu te falo. Pegue, faz de conta que você tá pagando caro, tá? Faz de conta que você tá pagando aí, sei lá, quanto é caro pra vocês. Mas faz de conta que vocês estão pagando R$10.000 pra assistir essa aula, tá bom? Então, vem comigo, absorve tudo que eu tô falando, anota seus momentos arras que a gente vai ter exercício no final, tá bom? E aí, muitas das pessoas... das consultoras, elas chegam pra mim falando, Fran, eu vendo muito fiado, Fran, não tenho dinheiro pra nada, eu tô em débito, eu tô com os meus boletinhos abertos, Fran, eu queria tanto poder ganhar mais pra eu comprar minha casa, meu carro, minha moto, colocar meu filho numa escola. Eu escuto tanto isso, gente, tanto, que... eu falo assim, eu me vejo muito nessas consultoras, né? Ontem eu compartilhei com vocês um pedacinho da minha história de quando eu tinha lá uns 5, 6 anos e a minha mãe não me comprou um pacote de bolacha recheado porque ela não tinha recebido. E eu fiz um maior berreiro, eu fiquei triste, criança, chorando e fazendo manha, né? É claro que se fosse hoje eu não faria isso. Hoje eu tenho a minha cabeça no lugar, mas eu já passei muita dificuldade nessa minha vida, gente, muita dificuldade. E até o fim dessa aula, eu quero contar pra vocês também, não é porque depois que eu cresci, né, fiquei grande, depois que eu comecei a trabalhar com as vendas, fui trabalhar fora, fui trabalhar no mundo corporativo, não é porque eu não tive mais dificuldades financeiras depois disso, não, eu tive também.
Uma das minhas maiores dificuldades financeiras, recentemente, em 2017, eu abri a minha primeira loja, que é uma loja de franquia da Natura. Eu já vendia Natura desde 2004 e quando começou o piloto, né, que eles chamam de empresário de beleza, eu fui convidada, uma das primeiras pessoas, tanto que minha loja é número 27, eu fui convidada para abrir essa loja, né? E aí, eu tava passando por um momento na minha vida pessoal extremamente delicado, porque eu tava me separando, tava terminando, né, um casamento que chegou no fim. Eu tinha 2 empresas, uma de treinamentos e uma outra era de suplementos alimentícios, suplementos alimentares. E eu fechei essas 2 empresas porque eu tinha o meu sócio, que era meu ex-marido. E, gente, uma loucura. E eu tinha acabado de comprar um carro, que era o carro dos meus sonhos. A minha vida financeira, até essa época, ela tava muito bem. Gente, eu ganhava muito dinheiro na venda direta, muito dinheiro. Quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro. Pensa muito dinheiro, é muito dinheiro, tá bom? Tem hoje, no Brasil, presidente de empresa que não ganha o que eu ganhava quando eu trabalhava na venda direta. Então, quando eu falo pra vocês que dá pra ganhar dinheiro, dá pra ganhar muito dinheiro, tá? Por isso que eu falo que R$3.300 é o mínimo, tá? Pra vocês. Você pode ganhar muito, 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 muito mais. Gente, vamos lá, vamos começar nosso desafio? Se a gente chegar em 100 pessoas aqui, ó, tá? Então você precisa chamar as consultoras pra fazerem parte. Se a gente chegar em 100 pessoas, eu coloco um resumo lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Pra quem não tá no grupo ainda, o link tá na bio, é só entrar na descrição do grupo, tem... na descrição do grupo tem a aula de segunda, se você perdeu. Essa aula é a continuação da aula de segunda. Mas, então, eu tava nessa situação em 2017, aonde eu tava me separando, eu já tinha uma casa, só que ela tava alugada, e quando eu me mudei, tinham acabado com a casa, e aí eu tive que reformar toda a casa pra eu poder me mudar de volta, né, porque a casa era minha, ela tava alugada. Quando eu me separei, eu voltei pra minha casa, eu tive que reformar a casa, eu tive que abrir mão de 2 empresas que eu tinha investido dinheiro ali. Eu tive todo um custo, né, de comprar móveis. Gente, vocês imaginam a separação, o quanto que isso traz, assim, de estresse mesmo pra gente, né, emocional, físico, financeiro, tudo. E lá em 2017, eu vendia, gente, eu tinha uma caminhonete e eu colocava os produtos dentro da caminhonete que eu saía vendendo. Isso eu sempre fiz, tá bom? Eu sempre vendi de porta em porta. Desde 2004, quando nem se falava de pronta entrega, era o que eu fazia, eu vendia de porta em porta. E aí, eu colocava os produtos dentro da minha caminhonete e saía vendendo. Então, eu sempre fiz isso, né? Sempre, sempre. Pra mim, aquilo era normal. Só que eu tava numa posição um pouco melhor, porque eu ganhava muito bem. Eu trabalhava ali uns 5, 6 horas por dia e só nessa empresa, né? Que era a empresa de venda de cosméticos. Depois eu tinha uma outra empresa de treinamentos que eu trabalhava também e tal, mas... o vender os cosméticos eu adorava, e aí eu trabalhava ali. E eu sempre vendia na mesma, né, na rua principal, que em Atibaia tem uma das ruas principais, é Benedito de Almeida Bueno, que é uma avenida bem grande, assim, pega desde a rodoviária até a Santa Casa. Nessa avenida tinha uma loja chamada Gerran, tem as Casas Bahia, tem como chama aquela loja grande? Ai, esqueci o nome. Mas tem várias lojas, tem Magazine Luiza, tem muita loja. E eu sempre, sempre, sempre vendia ali no centro, em todas essas lojas, para os funcionários dessas lojas. E aí, quando a Natura veio para me convidar para participar do projeto piloto das franquias, vocês acreditam que eu consegui a minha loja nesse lugar? É muito incrível, porque eu falo assim, eu sempre tive vontade de ter uma loja, de ter um espaço e tal, mas eu nunca me imaginaria lá em 2004, 2005, quando eu comecei, que eu teria uma loja na avenida principal da cidade. Hoje eu tenho, né? Inclusive, à tarde eu vou visitar o ponto da minha terceira loja. Eu vou botar nos stories depois pra vocês verem a transformação. A gente vai começar a obra civil e tal, mas isso é outro assunto. Só isso aí já dá assunto pro outro lado. E aí, o que eu quero dizer pra vocês, né? Eu estava, no momento, em 2017, super difícil, de uma separação. Tive que abrir mão ali de 2 empresas, onde eu tinha investido dinheiro, tempo e tal. Eu precisei me mudar de casa e a Natura chega com uma proposta dessa. Vocês acham que eu tinha dinheiro pra abrir minha primeira loja? Sim ou não? Não! Claro que eu não tinha dinheiro. Só que eu queria
tanto aquilo, eu achava tão lindo, sabe? Eu já amava fazer o que eu fazia, né? Quanto mais abrir uma loja, eu não tinha dinheiro e foi aí que eu comecei a mudar os meus pensamentos novamente. Como assim, Fran? Lembra que eu expliquei na aula de segunda PSA igual a R? A Natura podia ter chegado pra mim e falado assim, Fran, você quer então abrir uma loja de franquia, tal, quer participar do modelo? Se no mesmo momento eu só pensasse na minha condição financeira, eu ia falar, nossa, pensamento. Pensamento é, eu quero, né? Sentimento, pensamento. Na hora que você fala montar uma loja, a primeira coisa que vem é recurso financeiro. Puxa, não tenho dinheiro. Então, eu poderia já falar não, né? Eu podia ir direto pra ação, né? Ação, falar não. Pensamento, eu quero. Sentimento, eu posso. A ação, eu falei sim. O resultado, eu tenho a minha loja. Se eu tivesse pensado, eu quero, mas eu não consigo, imagina de onde eu vou tirar. Só pra vocês terem uma ideia, é que eu não posso aqui falar de valores, porque é tudo confidencial. Mas uma loja hoje, em média, uns 250, 300, de 250 a 400 mil reais, mais ou menos. Vocês acham que eu tinha esse dinheiro, gente? Lógico que não. Nessa época, eu só pensava em viajar. Eu viajava, eu investia. Na verdade, eu não acho que viagem seja um gasto, eu acho que seja um investimento. E eu só tinha prioridades ali para investir em viagens naquela época, né? Então, eu viajei muito. Mas, se eu pensasse, nossa, eu até queria abrir uma loja, mas não posso. Você acha que é o sentimento que eu ia ter? Ai, poxa vida, né? Poxa, é um sentimento, assim, de fracasso, né? Porque eu falo, gente, eu até queria, mas eu não posso. O que eu vou fazer? Eu me sentiria mal, me sentiria, né? Ação, eu ia falar pra Natura que não. Resultado, eu não ia ter a loja. Então, vocês percebem que tudo varia de acordo com essa fórmula que eu ensinei pra vocês na segunda-feira? O nosso pensamento conduz o nosso sentimento conduz as nossas ações levam e conduzem os nossos resultados. Faz sentido pra vocês? Me digam se sim ou se não. Aí eu vou pra nossa segunda parte da fórmula. Na verdade é uma primeira parte que tá escondida aqui. O que é a nossa primeira parte da fórmula? Porque assim, se eu quero mudar qualquer coisa da fórmula, eu preciso alterar algum dos fatores. Só que se um leva o outro, como que eu altero esses fatores? Se eu quero mudar meu resultado, Fran, hoje eu não tenho a minha liberdade financeira, que é nosso tema de hoje. Eu tenho que mudar. Como que eu faço para mudar a ação? Para mudar a ação, eu preciso mudar o meu sentimento. Como que eu faço para mudar meu sentimento? Eu preciso mudar meu pensamento. Certo? Beleza. Então, se o nosso pensamento conduz nosso sentimento, que conduz nossa ação, que conduz nosso resultado, como que eu faço para mudar o pensamento? Como que eu faço pra mudar o pensamento? É só pensar positivo que tudo acontece? Eu falei pra vocês na segunda, já dei até uma dica pra vocês na segunda-feira. Eu vou pensar positivo que tudo vai acontecer. Não é, tá bom? Não é. Então, a nossa evolução da nossa fórmula aqui, deixa eu até pegar uma caneta aqui que marca mais pra eu explicar pra vocês. A nossa evolução, o que a gente precisa mudar? Porque nosso pensamento já é da gente, né? Já tá lá nos nossos arquivos, né? A Sueli tem razão. Sim, Sueli. Vocês são tops demais. Então, para eu mudar meu pensamento, para eu mudar o que eu penso, eu preciso pensar de uma forma diferente. Eu preciso me reprogramar. Quando eu falo de reprogramar, é trazer uma nova programação para o meu pensamento. Como que eu trago uma nova programação para o meu pensamento? Vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês? Eu expliquei na primeira aula que são crenças, tá bom? Eu não vou explicar de novo porque tá na primeira aula. Se você não assistiu, vai lá na descrição do grupo que vai estar lá a nossa primeira aula de finanças. Então eu falei assim,
nossas crenças, aquilo que a gente acredita, tá bom? Se hoje eu tenho uma crença de eu acho que, por exemplo, meu pai falava pra mim, dinheiro não nasce árvore. Eu pedi um dinheiro pra comprar uma bolacha recheada, pra comprar um doce, pra comprar um patins. Eu queria ter um Tamagotchi quando eu era criança, eu não tive. Eu queria fazer aula de balé quando eu era criança, eu não fiz. Então, toda vez eu escutava meu pai falando, não tem dinheiro. Minha mãe, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Meu pai olhava pra mim e falava assim, você acha que eu sou rico? Essa foi a programação que eu cresci com ela. Se eu tenho uma programação a respeito de dinheiro, a respeito de finanças, por exemplo, meu pai, ele sempre foi muito ligado, assim, a prazeres imediatos. Então, ele recebia no começo do mês, aí ele gastava tudo. E minha mãe, sempre o contrário. Minha mãe, não, a gente precisa guardar para um momento difícil. A programação dos dois sempre foi essa, né? Do meu pai. Eu vou esperar receber, que daí eu vou comprar. E ele comprava, assim, muitas coisas que nem fazia muito sentido. Uma das coisas que ele gastava que não fazia muito sentido meu pai bebia muito. E aí, uma das maiores brigas que eles tinham era que meu pai deixava o dinheiro dele todo no bar. Quando chegava no começo do mês, quando fosse receber, ele tava devendo no bar. Então, só pra vocês terem uma ideia. Eu comecei a contar um pedacinho dessa história, mas só pra clarear, né? Então, assim, o que eu escutava? Você acha que eu sou rica? Eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu pagaria o bar que eu tô devendo. Então, eu cresci com isso. Os meus pensamentos sempre foram esses, porque foi o modelo de crença que eu tive, o modelo de pensamento que eu cresci. Né? Nossos pensamentos, eles só são criados baseados nas nossas crenças e das pessoas que nos influenciaram. É claro que eu só fui entender isso muito mais tarde, né? Então, olha que legal. Se o meu pensamento gera um sentimento, que gera ação, que gera resultado, eu preciso, então, programar ou reprogramar, trazer uma nova programação para esse pensamento. Então, nossa fórmula vai ficar assim, ó, P, que gera uma nova programação, que é essa que eu quero falar aqui pra vocês agora, tá bom? 17 formas de programar a nossa mente pra gente ter aquilo que a gente quer, tá bom? Fran, mas essa não é uma aula de finanças? Gente, e não adianta nada eu vir aqui e falar milhares de coisas pra vocês, de finanças, explicar, se vocês não entenderem isso, que é muito básico, tá bom? Eu levei muito tempo pra entender, vou ser muito sincera pra vocês, porque isso não entrava na minha cabeça. Por exemplo, eu comecei a mudar ali as minhas coisas, as minhas crenças, muito nova, porque eu pensava, gente, eu quero mais. Como meus pais não davam, então eu comecei a correr atrás ali, né? Mas quando eu fui estudar mesmo comportamento humano, quando eu fui pra faculdade, que eu comecei a entender isso que eu tô explicando pra vocês agora, fez muito mais sentido. E é por isso que eu quero trazer pra vocês 17 novas formas de programar o nosso pensamento. Então, uma nova programação vai gerar um novo pensamento. O novo pensamento vai gerar um novo sentimento vai gerar ação, que vai trazer o nosso R, que é o resultado, que é o tão esperado. Tá? Então, isso aqui, ó, que eu expliquei na aula anterior, faz sentido até certo ponto. Até o ponto que a gente vem para esse primeiro P, que é a programação. Então, eu me programo, né? E aí a gente vai estudar a partir de agora como que as pessoas que têm independência financeira, principalmente, como que as pessoas que são ricas que eu falo, ricas, milionárias, bilionárias, como que essas pessoas pensam, como que essas pessoas se comportam, ó, como que essas pessoas, qual programação mental elas têm, como que essas pessoas pensam, o que elas sentem, como elas agem para ter o resultado, que vai ser sempre aqui minimamente dinheiro. Tá bom? Faz sentido, meninas, isso? Me digam se sim ou se não. Sejam bem-vindas para quem tá chegando agora. Essa é nossa aula 2. Se você ainda não assistiu nossa aula 1, eu vou deixar na descrição do grupo, porque isso aqui é a continuação da aula que a gente teve na segunda-feira.
Aí, como a gente já tá em 100 pessoas, obrigada por quem compartilhou, de verdade verdadeira. Isso é uma missão. Eu acho que quando eu compartilho as coisas que eu aprendi aqui, e vocês também conseguem o resultado que eu quero trazer aqui pra vocês, né? Minimamente financeiro. Eu acredito que eu tô deixando muitas e muitas crianças com pacotes de bolacha, né? Eu falo assim, a minha mãe não tinha dinheiro pra comprar um pacote de bolacha. Então, se eu puder ajudar vocês, pra que vocês comprem um pacote de bolacha, que seja pros filhos de vocês, eu tô vivendo a minha missão. Eu tô vivendo os meus valores aqui, tá bom? Então, bacana. Eu vou, então, colocar, depois dessa aula, um resumo aqui, porque a gente já chegou. E o que eu quero trazer pra vocês? Então, 17 formas de pensar, 17 formas. Então, se eu me programar, eu penso diferente, eu sinto diferente, eu ajo diferente, eu tenho resultado. Se eu me reprogramar mentalmente, se eu fizer essa reprogramação, eu consigo mudar o meu resultado. Eu falo, né? Tem uma frase que fala, né? De Einstein. Só um louco faz tudo igual, querendo resultado diferente. Então, só de vocês estarem aqui, vocês já vão ter um resultado diferente, tá bom? Pode não ser exatamente hoje, mas com os momentos na RAS que vocês vão tendo, vocês vão percebendo que fala assim, nossa, Fran, eu não entendi isso naquela hora, mas depois eu assisti, nossa, faz muito sentido, tá bom? Esse é nosso momento arrasa. Você tá anotando seus momentos arrasa aí, eu espero. Depois a gente vai ter um exercício com o momento arrasa, tá bom? Pra eu liberar mais uma surpresa pra vocês, tá? Então vamos lá. O número 1, né? Que programação que é essa, Fran? Que forma de pensar é essa, né? Como que eu começo a entender isso? Para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui essa minha indicação de leitura, né, para essa semana, Os Segredos da Mente Milionária. Eu, inclusive, já fui aluna do T. Harv Eker, já fiz um dos cursos dele e eu quero trazer aqui para vocês justamente os 17 arquivos que são essas novas programações, tá bom? O primeiro deles diz assim, ó: as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Beleza. As pessoas pobres é justamente o contrário. Elas pensam assim, ó, elas acreditam na seguinte ideia: na minha vida, as coisas simplesmente acontecem. Vocês percebem a diferença? A pessoa pobre, a pessoa rica fala, eu crio a vida que eu quero. Beleza. A pessoa rica fala, eu crio a vida que eu quero. A pessoa pobre fala, as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Parece que não tem muito, né? Mas, Fran, o que você tá falando, né? Gente, e aí, esse pensamento dessas pessoas pobres, eles têm alguns comportamentos, porque lembra que o nosso pensamento gera o nosso sentimento, que gera ação. Essas ações, eles têm alguns comportamentos que a gente percebe. Então, essa pessoa vai dizer assim, a culpa é do outro. Eu não ganho hoje o quanto eu quero com a venda direta porque a situação do Brasil tá ruim. Porque estamos em pandemia. Porque, então, o que vem depois do porquê sempre vai ser a culpa que ela coloca no outro. Tá? Então, normalmente, as pessoas ricas falam, eu sou responsável pelas minhas ações, eu sou responsável pelos meus resultados, eu sou responsável pelos meus pensamentos, eu sou responsável pela minha programação. Então, uma nova programação pra você é justamente entender isso, né? Falar, se eu sou responsável, o que eu posso fazer para mudar? Tá? Então, assim, primeiro, para mudar, para ter uma nova programação, é entender como as pessoas ricas e como as pessoas pobres como é o drive delas, né? Como elas se dirigem, tá? Então,
a primeira coisa é justamente não culpar o outro, a economia. Não, é trazer para si a responsabilidade. Né? Eu nem gosto muito dessa palavra culpa, eu gosto muito da palavra responsabilidade. A responsabilidade é minha, tá? Eu trouxe aqui um exemplo. Se vocês quiserem, eu coloco também. Eu gosto muito, muito, muito de trazer alguns exemplos de algumas alunas. Porque você pode olhar pra mim e falar assim, Fran, mas você consegue, né? Você conseguiu, você é uma mulher que teve sorte. Você pode até dizer isso, tá? Mas eu gosto muito de estudar os casos das minhas alunas e compartilhar com vocês que não é sorte. Não é à toa que a gente consegue resultados melhores, né? Então, eu trouxe uma fórmula para vocês, PPSA igual a R. O que eu tô fazendo aqui com vocês agora é justamente mudando essa programação que às vezes você pode ter. Então, você pode ser uma pessoa que, eu culpo a economia, meu Deus do céu. A partir do momento que você me escuta falando isso, você nunca mais vai fazer isso. Nunca mais vai fazer isso. Porque você vai falar, puxa, a Fran me falou que se eu ficar ocupando a economia, eu não trago a responsabilidade pra mim, né? Então, uma delas aqui, das 17, a primeira delas é justamente essa. Então, eu trouxe um caso aqui pra vocês, da Rayane. Antes de aplicar, gente, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês faz parte de um método que é o Guia da Venda Direta. E a Rayane é minha aluna, tá? Então, ela falou, Fran, antes de aplicar o método, eu não anotava nada das minhas vendas, então ela nem sabia quanto ela vendia. Ela não viu lucro, né? Ela teve medo antes de entrar no curso, tal, ela parcelou no cartão de crédito, que ela emprestou, né? Ela nem tinha cartão de crédito. Ela falou assim, Fran, eu tinha medo de montar o estoque e os produtos ficarem parados. Ó o medo paralisando, né? E aí depois que ela entrou, que ela começou a aplicar, né? Ela falou assim, Fran, só aplicando as dicas gratuitas, ela já começou a mudar a consultoria dela. E é isso que vocês estão tendo a oportunidade aqui comigo, né? Esse mês todo de agosto vai ser todo um esquenta, né? De lives. Essa semana a gente tá fazendo finanças. Na semana que vem a gente vai falar muito sobre rotina, como se organizar, como se planejar para conquistar esses sonhos. E na semana do dia 20, a gente vai falar do dia 23, a gente vai falar sobre fiado, calote e tal. Então, e aí no dia 30, tudo isso é um esquenta pro nosso curso gratuito, tá? Então, ela falou assim, ela já começou a mudar a consultoria. Então, a Rayane, ela tá no mesmo lugar que vocês estão aqui comigo, né? Fran, eu até tenho medo, eu quero investir em estoque, mas eu tenho medo. Fran, não sei, será e tal, o que eu faço, né? Então aí ela começou a anotar as vendas dela. A Fran tá até perguntando, Fran, pra você, é melhor a planilha ou anotar no caderno? Sabe o que eu fazia, gente? Eu anotava na minha agenda mesmo, porque como eu corria muito, eu visitava muitos clientes, pra mim era muito mais fácil, eu não ia andar com o laptop ou com o notebook pra anotar. Então pra mim era muito mais fácil anotar no caderno, tá? Na minha agenda mesmo. Aí no final do dia eu anotava quanto eu vendia e dessa forma eu fazia o controle. Mas o que é importante? Ela falou assim, eu não anotava nada, tal. Ela começou a ver o lucro dela, né? Porque eu falo assim, gente, R$3.300 é um mínimo pra você ganhar, pra você começar a viver das vendas, né? Um mínimo, no mínimo. Depende, eu falo assim, nem depende da região que você trabalha, né? Da região que você mora. É claro que R$3.300 no Nordeste é diferente de R$3.300 em São Paulo, por exemplo, que o custo de vida é mais alto. Mas tem muitas seguidoras que falam, Fran, eu queria sair do meu trabalho, viver só de vendas, né? Aí eu falo assim, mas quanto você ganha no seu trabalho? Muitas delas nem 1.000, 1.500. Eu falo, gente, você consegue, só que tem que ter método, tem que ter técnica e primeira coisa de tudo é mudar essa programação, né? Então ela começou a ver o lucro, ela em 2 meses, 3 meses, ela já conseguiu. Além de quitar o curso, lembra que ela tinha parcelado? Ela conseguiu montar o estoque dela, tipo, fazer um estoque mais robusto, porque é do estoque que sai as vendas, e ela conseguiu, além de pagar o curso, já começar a montar o estoque dela. Ela aumentou o faturamento dela, ou seja, o valor de vendas, em 5 vezes, em 2 meses e meio que eu acompanhei ela, tá?
Além disso, ela passou a traçar meta, que é isso que eu tô falando pra vocês, né? Comecei na segunda-feira, na segunda-feira. Hoje tô falando um pouco mais, mas sobre metas a gente vai falar mesmo na semana que vem, tá bom? Sobre planejamento, rotina e tal. E ela ficou impressionada, por quê? Porque ela começou a andar muito mais rápido, né? Se a gente não entende pra onde a gente tá indo, qualquer caminho serve, né? Alice no País das Maravilhas já falava pra gente. E ela passou a ter um lucro de 100% em cima das vendas dela. Se vocês quiserem, eu coloco no nosso grupo o vídeo que ela conta isso. Ela é uma linda. Eu posso colocar o vídeo dela. E aí eu falo pra vocês, né? O sucesso deixa pistas, o sucesso deixa rastros. E aí são esses momentos que você vai pegando, tanto na minha fala quanto da Rayane, por exemplo, é que você vai percebendo, é que você vai conseguindo mudar primeiro o seu pensamento, primeiro a sua programação, depois o seu pensamento, depois o seu sentimento, depois a sua ação e depois o seu resultado. Então, voltando aqui, é que eu lembrei do caso dela e queria compartilhar aqui com vocês, né? Assim, muito fofa, mas e aí eu falo pra vocês, primeiro de tudo ela mudou essas programações que a gente trabalha bastante dentro, né, do guia. Então, se uma vítima faz tudo que ela fez? Não. Uma vítima age apesar do medo, apesar das circunstâncias, tá? Outra, né? A vítima, né? Essa vítima, ela sempre tem uma justificativa. Eu não consegui hoje sair pra vender porque eu tive louça pra lavar, porque eu tinha que pegar o filho na escola, porque esse porquê, né? Ela sempre vai achar um motivo ali do porquê que ela não tá vendendo bem, porquê que ela não tá conseguindo se manter ali com o dinheiro das vendas. Eu até queria vender mais, mas eu não tenho tempo, né? Coloca a culpa no tempo. Então, pessoas que são ricas, elas não dão justificativas. Elas fazem o que precisa ser feito, tá? Essa é a diferença entre pessoas ricas e pessoas pobres. As pessoas pobres, elas têm essa vitimização ali já no sangue. E ela, eu não fiz por quê? Eu não fiz por quê? Tá bom? Então, ela sempre vai arrumar um motivo do porquê ela não faz, tá? Então, gente, por que eu tô falando isso, né? Se você é uma dessas pessoas, eu não tô falando pra você deixar de ser quem você é. Não, eu tô te trazendo aqui comportamentos que, se você mudar, você vai chegar muito mais longe. Então, ao invés de vítima, o que eu posso ser, né? O que eu posso fazer, né? Sempre... Quando a gente fala de pensamento, né, programação, pensamento, a gente tá falando muito do nosso inconsciente, tá bom? A gente tem a mente consciente, que eu tenho consciência das coisas que eu faço, como eu ajo e tal. A gente tem nossa mente inconsciente. Comecei a falar disso na segunda também, mas hoje a gente tá falando da nossa mente inconsciente. Quando é inconsciente, eu não tenho consciência. E é aí que tá encravada essas crenças, tá? Uma pessoa que tem uma crença... de uma pessoa pobre, ela vai ter essa crença enraizada no vitimismo, culpar os outros, se justificar, tá? Exatamente, Ana, ela passa a ser protagonista da própria história. Então, uma outra coisa também da vítima, ela vive se queixando, ela vive reclamando. Vocês conhecem alguém que vive reclamando? A pessoa, comigo não dá certo. Nossa, você não sabe o que aconteceu, o meu cachorro, o meu papagaio. Mas meu estoque. Eu achei que eu ia vender, não consegui. Vocês conhecem gente que só reclama? Normalmente, as pessoas com essa mentalidade pobre, elas reclamam muito, tá? Então, se você é uma pessoa que reclama, às vezes você é uma pessoa que reclama e nem sabe disso. Eu era uma pessoa reclamona também, depois eu fui descobrindo. Vamos fazer um exercício aqui? Tem um desafio pra vocês, tá bom? Vocês vão descobrir se vocês são pessoas que reclamam ou não. Exercício pra vocês, tá bom? Lembra que eu falo que aqui a gente tem que botar a mão na massa? Mesmo a mão na massa no exercício aqui mental. Uma semana, de hoje, quarta-feira, até a próxima quarta-feira,
você não vai reclamar nada. Ah, mas nada. Ah, mas tá errado. Nada. Tá? Como que é? Ah, por exemplo, eu fui fazer um pedido que eu tenho lá vendido já, sei lá, 2 Rolon sei lá, 2 óleos Seve, por exemplo, que tá na promoção. Aí você vai fazer o pedido, aí o pedido não tá disponível. Aí, qual que é a nossa tendência automática? Caramba, que merda, só porque eu tenho vendido, não sei o que. Você não vai fazer isso, nem pensar. Na hora que você pensar nisso, você vai fazer outra coisa. Você vai falar, você vai pensar assim, o que eu posso fazer pra não reclamar? Você vai mudar a sua pergunta. 7 dias, o desafio é #7 dias sem reclamar. Gente, semana que vem vocês vão me contar disso, tá bom? 7 dias sem reclamar. Inclusive minhas alunas aqui, eu sei que tem aluna aqui, ó, o exercício vale pra vocês também. Tá? 7 dias sem reclamar. 7 dias sem reclamar, tá bom? Sem reclamar, sem se queixar. 7 dias, tá bom? Vamos, gente! Já passou 42 minutos de aula e eu só consegui passar um arquivo pra vocês. São 17. Vocês acham que eu vou conseguir? E eu quero passar tudo bonitinho, né? Eu quero explicar. Não adianta nada eu ir lá e colocar tudo pra vocês. Ah, é isso. E não explicar, né? Então, assim, não adianta nada. Eu prefiro levar mais tempo e explicar direitinho o que eu preciso pra vocês entenderem e pra vocês... para vocês aplicarem, né? Então, um exercício, por exemplo, é o de não reclamar. Tem gente me dizendo que eu sou reclamona, Lari. Então, já, vamos mudar isso já, tá bom? Olha lá, a Railane também tá me dizendo, desafio aceito. Quero ver vocês sem reclamar, tá? Tem gente que tá pedindo pra deixar gravada. Vamos fazer um negócio legal aqui? Porque daí é legal que dá pra vocês reverem também, tá? Se eu vou postar uma foto, ó, eu tô com uma blusa aqui, um colar, uma blusa preta, uma blusa verde por cima, um colar, tô com meu cabelo curtinho. E eu preciso, se a gente tiver 40 comentários, no fim dessa live você vai entrar e vai comentar o seu momento ahá dessa aula. Tipo assim, o meu momento ahá é que eu sou reclamona, eu preciso parar de reclamar. Você só vai escrever isso. Fran, o meu momento ahá é eu percebi que eu preciso mudar um dos P's, por exemplo. A minha programação, o meu pensamento, o meu sentimento, a minha ação, que muda o meu resultado, tá bom? É esse o nosso momento ahá. O momento ahá é aquele momento que a ficha cai, tá bom? Então você vai pegar suas anotações e se a gente tiver 40 comentários na foto, a partir do momento que tiver 40 comentários na foto, eu libero pra vocês, além do resumo que vocês já conseguiram aqui, né, que vocês compartilharam a live, obrigada por quem compartilhou. Além do resumo, eu vou liberar o replay, tá bom? Então, mas ainda temos mais 15 minutos aqui, se eu pudesse, eu juro que eu ficaria mais, mas hoje eu preciso ir lá conversar com o empreiteiro, que vai começar a obra da loja nova, uma nova loja, minha terceira loja. A Graça tá dizendo, eu achava que não reclamava, mas ainda reclama. Gente, 0 reclamação, tá bom? Vamos, 0 reclamação e 0 desculpa. Você sabe o que você precisa fazer. 0 reclamação e 0 desculpa, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro pensamento, já coloquei, né? Nossa primeira programação, já falei pra vocês, que é isso, né? As pessoas ricas, elas falam, eu crio a minha própria vida. As pessoas pobres têm a mentalidade dirigida pra as coisas acontecem. E aí, quando as coisas acontecem nessas pessoas que têm a mentalidade pobre, elas costumam se justificar por não fazer, elas costumam colocar a culpa nos outros e elas costumam reclamar. Por isso que eu deixei o desafio aqui pra vocês, tá bom? Aí o nosso 2 tá dizendo assim, ó. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder.
diferença? Vocês percebem a diferença disso? Vou dar um exemplo. A minha mãe, ela sempre falava assim: a gente tem que guardar dinheiro caso a gente precise. A gente precisa guardar dinheiro caso a gente passe por alguma necessidade. A gente precisa guardar dinheiro se acontecer alguma coisa. Sabe o que acontece? Isso tá errado, gente? Vocês acham que isso tá errado? Sim ou não? Esse pensamento da minha mãe. Contem pra mim. A pessoa que fala assim: eu preciso ganhar, eu preciso guardar dinheiro pra caso aconteça alguma coisa. Preciso guardar dinheiro pros momentos difíceis. Gente, se vocês entenderem o que eu tô dizendo aqui, vocês acham que tá certo ou que tá errado? Sim, está certo ou não? Não, o que eu perguntei? Tá certo ou tá errado? Escreve pra mim. Pensar desse jeito, certo ou errado? Ô, Ana, escreve pra mim, por favor. Acho que eu perguntei diferente, né? Eu preciso guardar dinheiro para um momento que eu precisar. Eu preciso guardar dinheiro para um momento de dificuldade. Eu preciso guardar dinheiro caso eu não possa trabalhar. Tá certo ou tá errado? Fala, certo não tá, mas também não tá errado. Cadja, tá errado. Tá errado. Eu acho que esse vai ser o maior momento errado de vocês hoje. Gente, tá muito errado. Muito errado. Errado. Maria, não tá certo. Tá errado. Exato, Ana, exato. Mentalidade de escassez. Mentalidade de escassez. Olha só. Se eu fico falando, eu preciso guardar dinheiro pra quando acontecer alguma coisa, o que vai acontecer? Alguma coisa pra eu gastar esse dinheiro. O universo e a nossa mente, né, eles obedecem tanto que a gente fala. Isso tem um poder tão grande que se eu ficar pensando, nossa, eu vou guardar dinheiro pra um dia que eu não tiver dinheiro pra pagar boleto. Vai chegar um dia que você não vai ter dinheiro pra pagar boleto, meu bem. Aposto que vocês estão abismadas, né? Aposto. Então, eu preciso guardar. Olha só. Então, assim, duas diferenças, tá? As pessoas ricas, elas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Eu vou entrar no jogo, mas eu vou ganhar. Tá? É assim que a pessoa rica pensa. A pessoa pobre, ela entra no jogo para ela não perder. Só que o nosso universo, a nossa mentalidade, ela nem entende o não. Se eu falar pra vocês agora, meninas, não pensem no elefante cor-de-rosa. O que vocês pensaram? No elefante cor-de-rosa, certo? Tem gente... Vocês estão passados. Eu vou terminar a aula, então. Já chegou o momento de vocês, então posso terminar a partir de agora. Ai, gente, eu adoro. Eu fico até vermelha, porque é justamente isso. É muito louco, né? É muito louco. Vocês estão descobrindo isso agora. Me agradeçam de nada. Vocês vão comentar isso aí pra mim lá na minha foto, e aí eu vou liberar o replay e o resumo pra vocês, tá bom? Então, é muito sutil, só que assim, o nosso cérebro, ele não processa a palavra não. Então, se eu falo pra você, Kátia, não pensa no elefante cor-de-rosa. Marileide, não pensa num fuscão preto. Gláucia, não pensa num barco azul. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo exatamente o que eu falei. Por quê? Porque o cérebro de vocês não processa o não. Então, quando a gente fala, principalmente quando a gente fala de dinheiro, a gente tá falando, a gente tem que ser positiva. E não é pensar positivo, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que ser muito clara naquilo que a gente quer. Muito clara. Tá? Então, olha só. Simone, obrigada, meninas. Eu me divirto com vocês, né? Simone, Ana Paula, estão aqui também.
Então, olha que bacana, né? Assim, ó, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro pra ganhar. Tá, eu tô entrando pra ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo pra não perder. Então, quando a minha mãe fala... e, gente, a minha mãe é uma pessoa que eu sempre tive ela como uma deusa, né, na minha vida. A minha mãe é meu exemplo. A minha mãe é foda. Minha mãe é muito foda. A minha mãe, eu vou contando um pouco mais pra vocês da diferença entre meu pai e minha mãe, tá bom? Mas eles ficaram casados 35 anos, eles se separaram em 2017. Quando eu me separei, meus pais também se separaram, tá? Hoje... E assim, ó, a minha mãe sempre trabalhou, sempre foi costureira, só que ela nunca trabalhou registrado, então nem aqueles benefícios de um registro CLT ela tinha, tá? O meu pai já trabalhava, já ganhava um pouco melhor que a minha mãe, né? E ele era soldador, e ele já tinha ali a carteira, então ele tinha os benefícios e tal. Só que a minha mãe sempre conseguia guardar, nem que fosse um pouquinho, porque ela pensava, eu vou guardar pro dia que eu precisar. E meu pai, não, sempre gastão, né? Então eu tenho 2 exemplos assim, né? E aí nenhum desses 2 exemplos pra mim hoje serve, tá? Por quê? Porque eu sou empreendedora, eu entro pra ganhar, eu tenho uma mentalidade que eu fui construindo, assim, a minha primeira questão foi a questão do pacote de bolacha recheada. Então eu falei, não, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu quero mais, tá? Só que eles não tinham essa ambição que eu tenho hoje, né? Que é essa ambição boa. Hoje eu coloquei no grupo um vídeo, no nosso grupo do WhatsApp, eu coloquei a diferença entre ganância e ambição. Eu não vou explicar aqui agora, mas tá lá no nosso grupo, tá? Que faz total sentido, né? Eu tenho uma ambição, mas é uma ambição positiva. Eu quero fazer o bem para as pessoas ao meu redor, eu quero meu bem também. Quero ganhar mais porque eu mereço, né? Quero ter qualidade de vida, quero poder estudar. E é isso que eu falo quando eu falo de independência financeira. Eu quero ter liberdade financeira de fazer o que eu quiser, de levar a minha vida como eu quero. Então, olha essa diferença, né? Assim, eu tive 2 modelos. Meu pai, o que ele ganhava, ele só pagava de dívida. Toda a vida dívida. A minha mãe pensava em ganhar para um momento de dificuldade, para se ficasse doente, para se acontecesse alguma coisa. O que acontece? É claro que sempre vai acontecer alguma coisa. Então, vocês percebem a diferença? As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas pobres entram no jogo do dinheiro para não perder. Só que não perder pra gente não é suficiente. A gente tá aqui para ganhar. O nosso universo, ele é tão abundante que a gente merece muito mais. A gente merece muito mais. Quando eu falo que R$3.300 para vocês por mês é pouco, eu quero que vocês ganhem mais, é exatamente isso que eu tô me referindo. E é por isso que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo aqui, tá? Não é... O grupo do WhatsApp, pra quem tá perguntando, é Empório, Artigos e Presentes. O link tá na bio. Eu sempre coloco uma dica, um exemplo. E ali na nossa descrição do grupo, gente, já tem as próximas datas das lives, das aulas, tá bom? Então, por exemplo, hoje já tá a nossa próxima... No nome do grupo do WhatsApp, já tá escrito a nossa próxima aula. Então, você pode já anotar na sua agenda. Sexta-feira, por exemplo, vai ter continuação, porque são 17 novas formas de pensar. Eu tô na segunda, tá? Lá na descrição do grupo tem as datas das próximas aulas. Para entrar, o link tá na bio. E hoje eu vou colocar lá, se a gente tiver 40 comentários na foto que eu vou colocar hoje, daqui a pouquinho, na hora que a gente terminar, eu vou liberar pra vocês o replay e vou liberar o resumo, tá bom? Mas eu preciso que vocês compartilhem e entrem e comentem, tá bom? Na foto. A gente tá em 110 pessoas, 40 pessoas acho um número razoável, tá? É uma forma de você contribuir, né? Se eu tô aqui contribuindo com o meu tempo, com essas informações que vocês ficaram abismadas aqui. Então, gente, ó, anota na agenda. Eu passei aqui a agenda pra vocês, tá? Todas essas aulas, hoje é a segunda aula de finanças, de 3 de finanças, tá bom? Essa semana é a semana da independência financeira. Eu comecei esses assuntos, comecei a fórmula com vocês na segunda-feira.
eu vou deixar na descrição do grupo a aula do dia, a primeira aula de finanças, se vocês não assistiram. Vale muito a pena. Quem assistiu, amou, tá? Hoje é a nossa segunda aula. Sexta-feira, eu vou deixar pra vocês... Sexta-feira, meio-dia, aqui no Instagram. Já vem, tá bom? Já vem, tá? Ô Nilda, a Nilda tá dizendo, né, que quer ver o resumo. Eu vou deixar o resumo da aula de segunda também, então, pra vocês, tá bom? Porque a Juliane falou, em um minuto tu tem uns 40 comentários. Ju, então me ajuda entrando lá e comentando. E aí eu libero também o resumo de segunda, tá bom? Eu vou fazer assim, eu vou colocar o resumo de segunda e de hoje tudo junto. Vai ficar mais fácil pra vocês. Melhor, tá bom? Um resumo só de segunda e de hoje. Se vocês se comportarem bem de sexta. E aí na sexta-feira a gente vai continuar as 17 formas de pensar das pessoas ricas aqui. Eu vou trazer as minhas visões, as minhas contribuições, da forma como eu mudei essa programação e da forma como as minhas alunas também têm mudado. Então eu quero trazer isso pra vocês. Na semana que vem, então, vai ter a semana da rotina. Sabe aquela pessoa que tá cansada, se perde toda na rotina, tem muita coisa pra fazer, pega muita coisa, marido, filho, casa, tal, não sei o quê? Semana que vem tem aula lá na descrição do grupo, vai ter as datas pra vocês, tá? E na semana do dia 23, a gente vai voltar a falar sobre finanças, calote, fiado, tá bom? Ai, eu tô devendo muito calote, o povo me deve. Vai ser na semana do dia 23. Então, todos esses conteúdos desse mês inteiro de agosto, todos gratuitos pra vocês, tá bom? Pra participar, entra no grupo do WhatsApp. Simples assim, tá? Vou colocar só mais um, tá bom? Senão vai ficar muito conteúdo pra sexta-feira. E aí eu não dou conta de falar tudo na sexta. Então vocês perceberam a diferença entre entrar no jogo pra ganhar e entrar no jogo pra não perder. Perceberam a diferença? Certo? Certo. Aqui, ó. O número 3 é assim, ó. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Percebem a diferença? Vou voltar um pouquinho. A pergunta da Ana é tão boa. Vocês gostaram desse segundo, né? A Ana perguntou assim, ó, Fran, então devemos ter uma reserva de emergência? Ana, se eu tiver uma reserva de emergência, o que vai acontecer? Uma emergência. Então, Fran, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter uma reserva para investimentos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Que aí, eu tô falando aqui de finanças, mas mais no mundo financeiro mesmo. Então, eu hoje tenho investimento de curto prazo. Se eu precisar para qualquer coisa, pode ser fazer uma viagem. Amanhã eu decido ir para o Nordeste. Eu tenho uma reserva para curto prazo, tá? Então, eu tenho uma reserva de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Para investimentos. E investimento é diferente de emergência. Então, eu preciso mudar. Para eu mudar o meu pensamento, a minha linguagem precisa ser mudada também. Ao invés de emergência, troca a palavra. Isso chama vocabulário transformacional dentro da PNL. Troca a palavra. Usa a palavra investimentos. Faz sentido, meninas? Tá? As pessoas pobres, de mentalidade pobre, ela vai pensar no que pode acontecer, meu Deus do céu, tá pensando lá na desgraça, né, no foco, assim. E a pessoa de mentalidade rica, próspera, tá pensando em investimento. Por quê? Porque investimento traz retorno. Tá? Legal. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz, tá? Fico muito feliz. Vamos pro 3. Gente, eu preciso ir pra loja nova, porque eu vou ter
Esse é, exato, uma reserva para você viver em paz, para você ter qualidade de vida, para você viajar, para você investir em estoque, para você ter dinheiro sobrando no banco, não para emergência, né? Eu só estou fora de emergência, né? Meninas, na contabilidade, a gente fala curto prazo ali 2, 3 meses, médio prazo de 1 a 2 anos e longo prazo acima de 3, 4 anos, tá? Então, e eu gosto muito da palavra investimento. A gente podia fazer esse mês todo só sobre finanças, né? A diferença entre gasto e investimento. É tão legal essa aula, tão legal. Eu vou colocar ela, inclusive, no curso gratuito. Essa aula é fantástica. É uma viradinha de chave, um momentinho que você fala, não, gasto é uma coisa, investimento é outra, tá? Sui, longo prazo, 5 anos pra cima, tá? A próxima loja, Keila, vai ser em Mairiporã. Tô indo pra lá daqui a pouco. Depois eu posto nos stories pra vocês verem. É uma transformação 360 graus na loja, assim, é bem legal. É bem legal. Então, o 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Então, se eu falo pra vocês assim, gente, e aí, vocês querem ganhar dinheiro? Quero. Eu quero. E aí, vocês querem ser ricas? Quero. Quer ser milionário? Quero. Quem não quer, né? Essa é uma pessoa de mentalidade pobre. Ela tá só envolvida na resposta. Quero. A pessoa de mentalidade rica, ela tá comprometida com aquilo. E essa é a diferença entre envolvimento e comprometimento. Vocês virem aqui, assistirem a live, vocês estão envolvidas. A pessoa comprometida, o que ela vai fazer? Ela vai lá no grupo do WhatsApp, ela vai assistir as 2 aulas de novo, ela vai comentar, ela vai compartilhar, porque ela crê no resultado dela. Porque eu não tô pedindo isso pra vocês, tô falando, gente, pra gente continuar, a gente precisa ter uns passos aqui. Então, envolvimento, quer ser? Quero. Vou assistir lá a aula, vou. Agora, o que eu vou fazer com isso? Né? Eu deixei um desafio aqui pra vocês já. 7 dias sem reclamar. Deixei outro desafio, 40 comentários. Deixei outro desafio. Na aula de sexta-feira, meio-dia. Não, esse desafio eu ainda não deixei. Depois a gente fala sobre a aula de sexta, tá? Mas essa é a diferença. Compromisso, envolvimento, né? Comprometimento e envolvimento. Gosto muito dessa analogia. Pra vocês entenderem isso, pensa num prato de ovos com bacon. Tem a galinha e tem o porco. Certo? A galinha, ela está envolvida no processo ali. Porque ela simplesmente foi lá e botou o ovo e o ovo tá lá. Você tá envolvida. Já dei o ovo aí pra você fazer os ovos mexidos. O porco, ele tava comprometido, ele tá tão comprometido que ele deu a vida pra virar bacon. Tadinho, eu tenho dó, né? Mas no fim das contas né? O porco fez o que tinha que ser feito mesmo. Ele deu a vida dele pra virar bacon. Então, com a sua liberdade financeira, né? Essa semana é a semana da nossa liberdade financeira. O quanto você tá realmente envolvida ou comprometida pra ganhar no mínimo R$3.300 por mês. Até o final desse mês, você vai saber exatamente o que fazer. Mas o quanto você realmente vai? Voltando, né? Pensar nossa programação, que são esses 17 que a gente tá trabalhando aqui, gera um pensamento, nosso pensamento gera um sentimento, nosso sentimento gera uma ação, nossa ação gera o resultado. Tá? Meninas, então, pessoas ricas e pobres, a diferença entre elas, como elas pensam, como elas se programam mentalmente. As ricas assumem o compromisso
de serem ricas. As de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Então, se eu falo pra você, quem tá aqui, ó, Sui, você gostaria de ser rica? Fala, sim. É diferente, não, eu estou comprometida com a minha riqueza. É diferente, tá bom? Então, eu espero de verdade, verdadeira, que vocês tenham gostado dessa aula. Essa é a nossa aula 2. Como eu prometi, eu vou colocar, assim que tiver 40 comentários, eu já coloco o replay dessa aula e coloco o resumo dessa aula de hoje. Dessa aula de hoje com a aula de segunda, tá? E na descrição do grupo vai ter o link das 2 aulas para vocês assistirem. Essa aqui é uma continuação da aula de segunda e sexta-feira tem mais. Tá? Delícia, né, gente? Eu amo fazer isso, vocês não têm noção. Eu amo estar aqui compartilhando com vocês. Tem uma aluna que fala, nossa, Fran, você me dá a luz no fim do túnel. Eu falo, que linda, né? É gostoso, é bom demais poder compartilhar e ter essa troca, né? Eu acho que é uma troca, isso aí. Vamos lá, sexta-feira, meio-dia, estarei aqui novamente. Falamos hoje sobre... comecei os 3 das 17, tá? Expliquei bastante, eu voltei na fórmula de segunda, expliquei mais que é a programação, e é em cima disso que a gente vai continuar trabalhando daqui pra frente, tá bom? Na nossa programação. Gente, obrigada por quem compartilhou. Agradece se alguém te indicou pra estar aqui. E sexta-feira a gente tá aqui de novo. O link pra entrar no grupo tá na bio. Beijo, tchau!